Oba, oba! Chegamos à nossa primeira edição aqui do Como Fazer e Usar o Seu Dinheiro, o nosso videocast Moneymaker. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês para o nosso primeiro episódio dessa temporada de 6 episódios. E hoje, para iniciar o nosso projeto, que tem o objetivo de ter convidados que dividam como ganham dinheiro e como desenvolvem novas fontes de recursos, nós temos o Gilvan Bueno falando aqui com a gente. Gilvan, muito obrigado pela sua presença. O microfone é todo seu. Se apresente. Muito bom estar aqui. Primeiro, parabenizar a Alan pelo projeto, pelo convite. Pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração e que faz uma belíssima carreira no mercado financeiro. Meu nome é Gilvan Bueno, tenho 43 anos, nasci em Salvador e venho descendo a BR-101. Nos últimos 15 anos fiz uma carreira no mercado financeiro, mas ao longo do nosso encontro eu vou contando isso para vocês em pequenos capítulos e trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos. E gosto muito dessa ideia de investimentos, de como isso funciona. E hoje eu basicamente rodo o Brasil e o mundo falando sobre isso, contando essa minha trajetória, mas que a gente vai contando ao longo do nosso podcast, não vou entregar todo o conteúdo. Exatamente, olha só, eu e o Gilvan, além de sermos pessoas pretas, temos aqui outras coisas em comum. Mercado financeiro, idade também, que é muito próxima, eu estou com 42, mas daqui a 20 dias eu também já faço 43, e também tivemos motivações semelhantes para entrar no mercado financeiro. Porém, o Gilvan tem uma história muito mais intrigante do que a minha sobre o mercado. Não sei se vocês já viram um filme do Will Smith, que era Em Busca da Felicidade. O Gilvan é praticamente a personificação brasileira do Em Busca da Felicidade. Gilvan, conta pra gente brevemente um pouco dessa tua história ali. Fala o teu storytelling pra gente. Muito legal. Quando eu tinha 27 anos, eu trabalhava numa pizzaria no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e tinha acabado de passar o Natal na casa de uns amigos e assisti um filme de um cara chamado Chris Gardner, que é interpretado pelo Will Smith, que é uma história real de como ele tinha entrado no mercado financeiro. Acredito que pela ausência paterna, eu fui criado por 2 mulheres solos e vi meu pai 2 vezes na vida, nesses 43 anos. Acho que eu me identifiquei muito com aquela história, ainda mais que o Will Smith ele tem as histórias dele sempre conversam muito comigo. Falei, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Fui para a corretora falando sobre essa ideia, fui para um restaurante falando para as pessoas, para os clientes, que eu assisti um filme, aí um cliente me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Logo em seguida, um cliente falou, cara, você quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falei, quero trabalhar no mercado financeiro. E essa pessoa me convidou para trabalhar numa empresa de exportação e importação. E aí o resto foi acontecendo, eu vou contando para vocês. Mas esse filme, A Procura da Felicidade, é o meu grande ponto de chave, de virada. E aí o destino foi muito feliz comigo. 12 anos depois, eu tive a oportunidade de estar no meu Instagram, Gilvan Bueno, encontrar com o Chris Gardner e agradecer para ele. Thank you, man. Thank you for everything. You're my hero. E foi um dos momentos mais incríveis assim, dessa minha jornada. Agradecer o cara que me inspirou foi um ponto muito importante e muito emocionante. Aproveitando até um pouco da tua história, a minha pergunta basearia-se no seguinte: veja se eu estou correto. Praticamente a história do Chris Garver, ela foi inspiracional para você de ver um homem negro que enriqueceu em Wall Street, vindo do nada e desacreditado. Porém, a história dele não entregava um campo técnico, ela entregava um campo da possibilidade. Uma pessoa foi capaz e você também poderia ser capaz por conta disso. Mas eu acho que quando você falou ali do Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que, de repente, ele foi o primeiro livro. Ele não chega a ser um livro teórico, pesado, técnico, mas ele entrega elementos importantes ali para o indivíduo que quer entender sobre negócios e investimentos. Você acha que o Pai Rico, Pai Pobre foi a tua porta de entrada para entender sobre o mercado? Me diz um pouquinho sobre isso. Cara, ótima pergunta. É uma pergunta que ninguém me faz assim. O Pai Rico, Pai Pobre ele tem um poder muito grande na minha história, porque ele falava de conceitos que eu não tinha aprendido na escola, que ninguém conversava comigo.
Acho que o mais próximo mercado financeiro que eu tive na minha vida foi jogar banco imobiliário. E mas eu não cresci com os meus familiares falando sobre comprar e vender ações, investir dinheiro. Eu era criado por duas mulheres que não tinham dinheiro, sabe? Que eram falidas, eu me mudei de muitas casas. E então a gente não tinha essa cultura de falar de dinheiro. Acho que para muitas pessoas é meio problemático falar de dinheiro, né? Você não tem a cultura de falar de prosperidade no Brasil. E quem fala, às vezes, é taxado como, putz, egocêntrico, né? Então, eu tenho falado bastante sobre isso. E o pai pobre me deu elementos assim, Alan, dinheiro tem que trabalhar para você. Cara, essa frase ela é muito boa, ela é muito reflexiva, e se você não refletir sobre ela, ela passa rápido. O dinheiro tem que trabalhar para você. Cara, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? Falou sobre a ideia de ativo e passivo, ele falou sobre estruturação de empresas, ele falou sobre modelos de comportamento na arte de assumir dívidas. Ele meio que foi um choque de realidade, assim, sabe? E eu me lembro, Alan, até para te dar a palavra, que algumas pessoas falavam assim, mas cara, isso funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui. Ele fala muito sobre a questão de imóveis também. E ao longo do tempo eu fui vendo que as pessoas que atendiam no mercado financeiro, elas tinham muito imóveis, elas usavam os imóveis como alavancagem patrimonial, ou como medida de riqueza, ou como fonte de acesso a dinheiro. Então foi um livro que me marcou muito, transformou muito minha cabeça. E aí eu comecei a ter a curiosidade de aprender um pouco mais sobre cada assunto que estava ali. E uma coisa bacana que você trouxe aqui dessa mentalidade da escassez, e eu julgo que isso aqui não é papo de coach, tá? Mas o campo dessa mentalidade da escassez é que a gente vê numa realidade que, em vez de sobrar dinheiro, falta dinheiro. Então, a discussão sobre o dinheiro, normalmente, é uma discussão de problema, e não das soluções que o dinheiro traz. Então, você sempre está trabalhando para ganhar dinheiro, e não fazendo o dinheiro trabalhar para você, como você mesmo disse. E vem daquele elemento que a gente sempre estava naquela corrida de rato, né? Você corre atrás do dinheiro, você vai atrás do teu próprio rabo, é sempre para pagar alguma conta. Em vez de fazer o que eu falo muito para o pessoal no Instagram também é se preocupa em se pagar primeiro. Independente do quanto você ganha, você tem que botar o teu orçamento dentro das tuas possibilidades. É até de vez em quando violento falar isso para o brasileiro. A maioria aqui pode acabar ouvindo a gente. A gente sabe que tem pessoas que estão ganhando 2, 3 salários mínimos por mês e é difícil de verdade fechar as contas nessas condições, mas a gente tem que ser criativo para isso acontecer. Infelizmente, a realidade brasileira, e como você bem disse, só dá para fazer isso de botar o dinheiro para trabalhar para você nos Estados Unidos. Eu diria que é até mais fácil por aqui, né? Porque nos Estados Unidos, quando eles estão falando de taxa de juros altos, ele estava falando de 5%. Aqui, ainda há pouco, a gente estava com o Tesouro Direto pagando 14% quase. CDB pagando 14%, 15% ao ano. Aí eu queria, antes da gente falar de imóvel, porque o falar de juros vai dar gancho para falar de imóvel, que a gente vai poder falar de ciclo de mercado aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que ele pode utilizar os juros compostos a favor dele. Porque a gente já sabe que quem entende juros compostos ganha, quem não entende, paga. Explica um pouquinho para a gente, Gilvan. Ótima pergunta. Uma das coisas que a gente aprende em finanças é que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. Isso é difícil para quem está começando a abrir a cabeça, é que o dinheiro, aconteça o que acontecer, ele perde valor ao longo do tempo. Então, você tem que criar formas de fazer ele ganhar, se multiplicar. Como assim o dinheiro perde valor ao longo do tempo? Nós temos um problema, o mundo tem um problema, principalmente a América Latina, que se chama inflação. O R$ 1 de 30 anos atrás, né, o Plano Real fez 30 anos este ano, ele valeria 81 centavos. Os R$ 100 estaria equivalente hoje a R$ 9 aproximadamente. Ou seja, o seu dinheiro nos últimos 30 anos perdeu valor. Então, a primeira ideia que nós temos é que os grandes financistas entendem que ao longo do tempo o seu dinheiro vai perder valor. Então, eles começaram a criar, por esse meio de trocas, um prêmio por você ofertar dinheiro para quem precisa. Então, pensando numa linha de deficitário e superavitário, o deficitário é quem não tem os recursos, o superavitário é quem tem os recursos. Então, começou essa ideia de ter um intermediador nessa ponta, né? De conectar
o deficitário com o superavitário. Só que para fazer essa conexão foi cobrada uma taxa. E normalmente essa taxa tem que respeitar o princípio de ser maior que a inflação. Então, quando essa taxa é maior que a inflação, uma das partes vai ter ganho. Só que muitas pessoas acabaram não entendendo isso, não conhecendo isso. Isso não é um conhecimento tão técnico, tão no dia a dia das pessoas. Então, a gente precisa estar reforçando o tempo todo. Então, a primeira ideia de quem vai investir é conseguir ganhar da inflação. Isso é muito chocante, né? Como assim? Assim, ganhar da inflação. E é assim que os milionários pensam. Segunda questão que é super problemática é que os investimentos, na ordem que são, atualmente, o brasileiro ele tem que entender outros tipos de investimento. Porque, veja bem, a poupança que muitos brasileiros utilizam, ela está ganhando 1,5% ao ano. Seu patrimônio está crescendo a inflação 1,5% ao ano. Se você vai para o título público, o título público está te dando 5% ao ano. E aí, só para falar sobre juros compostos, em quanto tempo o seu dinheiro dobra de valor? Se o seu dinheiro tem que trabalhar para você, numa taxa de 15%, o dinheiro demora 5 anos para dobrar. 15% taxa bruta, sem botar a inflação. Então, um dos pontos mais importantes aqui dos juros compostos para dar grandeza nos números e provocar o pensamento, se em 1999 você tivesse comprado 100 mil dólares das ações da NVIDIA, hoje seriam 700 milhões de reais. Porque ao longo do tempo essa ação cresceu mais de 270.000%. Então, o poder dos juros compostos é você achar empresas, negócios, produtos que têm uma forte valorização e que isso permita o seu dinheiro crescer ao longo do tempo. É por isso que as pessoas, os 10 homens mais ricos do mundo, ou têm empresas que têm ações, ou têm ações como crescimento de patrimônio. Então, até para provocar um pensamento, Alan, que está na minha cabeça essa semana, como pode o Nubank, que só deu lucro, em um momento da sua história, valer mais do que o Itaú? Porque as suas ações somadas tiveram valorização ao longo dos últimos meses muito maior que o Itaú. Então, o poder do mercado de ações ele é incrível e ele mostra como ele ajuda na construção dos juros compostos. Provocativo, Exa disruptivo e tendencioso. Exatamente. E um ponto importante que a gente tem que deixar também para o ouvinte é que o mercado, atualmente, ele acaba vendendo uma ideia de que você vai ficar rico através dos seus investimentos. Adorei a E eu, pergunta. eu tenho uma visão que corrobora com a sua, que você disse, os bilionários são donos dos negócios que são vinculados às ações. Olha só, eles são os donos, eles são os fundadores, ou então eles compraram uma cota relevante daquilo dali bem do início do negócio. Então, a gente está verificando que é o contrário. Na verdade, você investiu na produção. O que gerou riqueza foi a produção e os investimentos geraram os filhotinhos que foram te deixando milionário, bilionário e assim por diante. Mas parece que o mercado, eu acho que é até tendencioso, muitas vezes enganoso, que ele vende uma outra história para o ouvinte, justamente para que eles possam embarcar em produtos que são muitas vezes uma balsa furada. Pensando nisso, a minha pergunta é: o investidor médio, ele precisa dominar todos esses assuntos que a gente está falando aqui, porque muito do que a gente está falando aqui é praticamente tecniquez para a maioria das pessoas. E as pessoas estão ocupadas com os outros pontos da vida dela, que é trabalhar, cuidar dos filhos, assim por diante. Elas precisam investir muito tempo em educação para dominar esse tecniquez, ou você acha que, de repente, ele tendo uma leitura básica ou fazendo um curso introdutório, como, por exemplo, um Aprenda a Investir, lendo um livro como Um Pai Rico, Pai Pobre, ou algum outro livro que você possa vir a recomendar depois, e procurando a ajuda de um profissional como um assessor de investimentos, já seria um caminho para ele se diferenciar da média? O que você viu como é que você vê essa opção? Olha, essa pergunta é boa, provocativa.
Se a gente não fizer nada, o sistema financeiro vai nos colocar no plano 35. Vai defender que o plano 35 é incrível. O que é o plano 35? Trabalhe 35 anos, contribua para o INSS e ao final de 35 anos eu vou te dar um salário mínimo. E hoje 23 milhões de brasileiros que são aposentados precisam trabalhar. Então, o que eu estou tentando dizer com essa palavra é: os mercados são tendenciosos para que você respeite o sistema de trabalhar no plano 35, porque atualmente, uma conta não muito exata, mas uma conta reflexiva, 13 a 15 pessoas trabalham para uma se aposentar neste momento do tempo. Nos próximos anos, talvez sejam 20 pessoas trabalhando para uma se aposentar. Então, se eu conseguir ler a Matrix de construir patrimônio, de fazer riqueza, eu vou sair desse INSS. Perceba, hoje o Brasil tem 10 milhões de MEI. Mas por que o MEI tem uma contribuição previdenciária? Porque o governo precisa de contribuições previdenciárias para manter a máquina funcionando. Então, as pessoas que conseguem sair do plano 35 e viram empreendedores ou que viram donos de negócio ou que tentam aumentar uma fonte de renda, elas começam a gerar riqueza e preocupar, porque agora nós presenciamos isso em alguns países asiáticos, os empreendedores foram meio perseguidos porque estavam gerando riqueza. Então, para responder essa pergunta então, o que você lê, o que te vendem, se você não pesquisar, é tendencioso para que você fique no plano 35. Dessa forma, você precisa buscar outros conhecimentos, outras pessoas que desafiam o sistema, os livros provocantes. Até te falar o seguinte, ó, esse livro aqui é um dos livros que me influenciou bastante, chama O Economista Clandestino. O primeiro que eu li dele foi muito bom, mas esse aqui é a versão nova, eu adoro esse cara, que é o Tim Harford. E ele tem uma leitura provocante, ele critica o sistema, ele mostra outras ideias sobre tudo o que acontece. A minha resposta é o seguinte: as principais leituras vão te falar do plano 35, da poupança, de alguns produtos, de títulos públicos. Mas por que os grandes investidores não utilizam isso, utilizam as empresas para fazer negócio? Então, a minha provocação é: você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que ir atrás de conhecimento, você tem que olhar quem tem um assunto que é muito relevante com o seu. Aproveitando esse teu gancho, tem uma frase do Rufino que foi uma frase polêmica. Eu vou jogar essa frase polêmica aqui. O Rufino dizia o seguinte: não existe pobreza que é suporte que aguente mais de 12 horas de trabalho. E quando ele falou essa frase, foi muito polêmica, porque as pessoas estavam dizendo: mas as pessoas mais pobres, muitas vezes, eles trabalham mais de 12 horas de trabalho, pessoas em regime quase escravo e assim por diante. E eu super concordo com isso. Só que o Rufino estava falando para um público, no meu ponto de vista, que era um público específico, que era justamente esse que você abordou aqui, que era do grupo que estava no plano 35. Um indivíduo que estava ali no CLT, que pega no trabalho de 9 da manhã e trabalha até às 5 horas. O CLT padrão. Para mim, o Rufino estava falando o seguinte: irmão, você tem que ter o teu trabalho de 9 às 5. Porém, você tem que ter uma mentalidade de hustler. Quando você sai do teu trabalho, tu está trabalhando pelo sonho do outro, você tem que trabalhar pelo teu sonho. E aí que vem o campo de você abrir um negócio paralelo, ou de você estudar sobre investimentos, ou no mercado financeiro, ou no mercado imobiliário. E aí eu queria deixar essa deixa para você falar um pouco desse teu plano hustler, depois que saiu do 9 às 5, que você foi estudar sobre o mercado financeiro, ou foi estudar pelo mercado imobiliário, qual foi o canal, qual foi o veículo principal que você decidiu para criar renda passiva, para criar outras fontes de receita? Cara, ótima pergunta. Antes, para aqui, eu queria que a Camerão focasse aqui em mim. Vou falar com você que está do lado da telinha uma coisa muito importante. Pega 1.420 e divide por 30. 1.420 divide por 30 dá R$ 48. R$ 48 é o que 40 milhões de brasileiros ganham ao dia se eles são assalariados. 48 divide por 8 dá aproximadamente R$ 6. Você consegue viver com R$ 6?
Então, para todas as pessoas que estão aqui ouvindo, o plano, o 1420, que muitas pessoas acreditam que é o salário mínimo, na verdade, o salário mínimo deveria ser 6.500 segundo o DIEESE, não pode um país ou uma pessoa nós permitirmos e não criarmos mecanismos. Então, parabenizar aqui o Alan e todos que estão aqui, que a gente permita os brasileiros ganhar R$ 6 a hora. É um dos menores salários. Né? Se você pega umas economias desenvolvidas, é R$ 50 se você faz em dólar. Então, cara, o plano você ganha R$ 6 a hora, como é que você vai conseguir crescer, guardar dinheiro? Então, para esse público aqui, a coisa mais importante que eu aprendi, anota aí, foi vender. Cara, vender. E por que ninguém nunca perguntou, Alan? Essa pergunta é muito boa. Ninguém perguntou assim: por que eu virei garçom? Vou repetir: por que eu virei garçom? Porque eu entendi que tinha um salário mínimo e tinha comissão. Então, o garçom, ele é um cara que ganha 10%. Se for na Zona Sul Carioca, é 13%. Então, eu percebi que, cara, eu tinha salário mais comissão. E para ganhar uma boa comissão, eu tinha que ter competências de vendas. Então, cara, a primeira coisa que eu aprendi na minha vida é que eu precisava vender. Aprender a vender, porque vender paga comissão. E comissão é uma coisa que não tem teto. Se eu der o meu melhor, o comissionamento vai ser alto. Então, para você que está aí, invista em vendas. Eu diria também, sempre que me perguntam qual é a minha profissão, eu tenho uma que é professor, então eu dou aula, eu gosto muito dela, é digno, porque você facilita o aprendizado e que outras pessoas possam abrir olhos. E Mas ganha eu por hora muito mais. Exato. E você também tem uma função nobre. E a segunda que eu coloco é ser vendedor, porque quando você funda um negócio, você é o primeiro vendedor daquele negócio. E sem venda, nenhum negócio sobrevive. Nada Maravilha. sobrevive. Pessoal, Gilvan, queria pedir para você aí, agora, você falou do economista clandestino, né? Mas tem alguma outra literatura que você recomendaria para quem tá começando? Quais são os livros que você recomenda? Cara, eu vou botar esse livro aqui, gosto muito dele. Ele combate um problema, chama Jogo Infinito. E o que ele trata? Cara, ele fala uma parada muito legal, que o jogo nunca acaba. As pessoas acabam tomando decisões de curto prazo e o Jogo Infinito fala que no jogo da vida você tem que continuar no jogo. No jogo da vida você tem que continuar. Criar relações de longo prazo e não deixar ter relações de curto prazo. Eu falo muito isso sobre networking. Eu e você somos irmãos há 10 anos, vai. Então, a gente nunca sempre teve sempre um cuidado, um carinho de ter a nossa amizade, né? Da gente fomentar, hoje a gente fomenta negócios juntos. E você vê que tem pessoas que não têm esse cuidado de fazer jogos infinitos, sabe? De continuar no sistema. Eu e você, a gente briga para continuar no jogo. A gente quer continuar no jogo do mercado financeiro, nosso objetivo é criar veículos que a gente possa ficar. Tem pessoas, cara, destrói carteira de cliente, arrebenta cliente, sei o que, e sai do jogo, porque ele não pensou em ter uma visão de longo prazo. Eu acho que a melhor frase que acaba sendo o resumo da nossa conversa aqui é o mindset de longo prazo, porque no É longo isso. prazo você consegue ajustar os erros que você fez pelo caminho, em vez de uma mentalidade curto-prazista, e no longo prazo você acaba criando também um ponto do legado. Sempre que o indivíduo ficar pensando em conquistas de curto prazo, a possibilidade dele destruir patrimônio é muito maior de construir patrimônio. A gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Eu vou deixar uma frase que eu acho que é simbólica para resumir também a nossa conversa aqui, que é a questão de vender e networking. Eu acho que a frase é venda e networking, sabendo que networking é a arte de doar antes de receber. E eu deixo aqui a deixa final para você. Nossa, que deixa, hein? Primeiro, uma coisa importante se você não souber se comunicar, você não vai vender as suas ideias, os seus produtos, os seus serviços. Se você está incomodado com com o seu resultado, com a sua performance, você vai precisar desenvolver uma capacidade de vender. E vender vai exigir de você negociação. E aí você vai conseguir
construir uma rede networking para os seus produtos e serviços. Então, nesse momento, eu queria te convidar a investir em vendas, em comunicação, negociação e entender a beleza do que o Alan disse sobre networking. Networking não é usar as pessoas. Networking é se doar em prol do outro, em prol de um crescimento de um lugar, de um ecossistema, em prol de uma comunidade. Eu e o Alan somos amigos há mais de 10 anos, já trocamos muitas resenhas em algumas partes desse país. E a gente sempre cria uma amizade de complementar um ao outro, de se ajudar mutuamente, de trocar ideias do mercado financeiro, de imóveis. Então, para mim, Alan, os 4 pilares, né, eu falo muito sobre isso, assim, é a minha metodologia de vida, que eu transformei agora num produto. Né? Se você quer sair desse ponto que não te representa, que é R$ 6 a hora ou R$ 48 ao dia, por favor, foque nesses 4 pilares. A gente vai ficando por aqui e eu prometo para a audiência que na próxima série a gente volta para falar de imóveis. Aí eu te chamo aqui para a gente conseguir falar de imóveis no detalhe. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença, Gilvan. Muito obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente também acompanhando e fazendo essa mediação. E até a próxima. Até o próximo Moneymaker. Money makers!